Boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez nos trabalhos de divulgação doutrinário da nossa doutrina espírita, que tanto nos ajuda, nos fortalece, nos direciona para o caminho do bem, nos resgata diariamente aquilo que o Cristo já falou há milhares de anos atrás, mas tínhamos no passado a dificuldade de entender. Tínhamos no passado a dificuldade de acreditar. E com certeza tínhamos no passado a dificuldade de defender essa ideia tão necessária para a nossa evolução. A ideia ou a novidade, conhecida como a Boa Nova, que foi trazido por Jesus, para que pudéssemos agora, não só através das palavras que foram ditas pelos profetas ou ditos profetas, que já traziam antes dele a mesma mensagem, porque logicamente tinham sido enviados pelo próprio governador do nosso planeta. Mas ele vem em um determinado momento, não mais só para falar, mas dessa vez ele vem para exemplificar. E tantas são as passagens que conhecemos nesse curto período do seu trabalho doutrinário, mais conhecido como trabalho doutrinário. Tantas são as passagens que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida. As suas palavras ecoam até o momento atual. E temos a absoluta certeza que ecoarão ao longo da eternidade. Que possamos ter, de fato, os corações abertos, as mentes, para que possamos não somente ouvir mais uma vez, mas desta vez possamos aprender. Porque, como ele próprio disse, que aceitou o título de mestre, porque mestre eu sou, disse ele. Que possamos aprender com o mestre o que é necessário para as nossas vidas, tanto para a nossa evolução individual, como para a evolução de todos aqueles que se encontram em contato conosco, sejam nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, que eles possam conhecer o Evangelho redivivo, que possam conhecer a doutrina espírita pelas nossas ações, pensamentos e atitudes. E como disse no início, foram tantos os ensinamentos que Jesus trouxe para cada um de nós, através das suas parábolas, através daquilo que foi catalogado, que foi descrito pelos evangelistas. E uma dessas passagens, especificamente para a noite de hoje, ou para o nosso estudo da noite de hoje, nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, tem uma passagem que nos toca bastante. Principalmente por causa do trabalho da evangelização, que é o trabalho que é feito em nossa casa, mas é feito também por tantas outras casas, espíritas, evangélicas, cristãs, de todas as outras denominações. Essa passagem se encontra lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo,
que o capítulo é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse. E interessante aqui, porque eu fico pensando, como é que Jesus zangou-se? Será que de fato ele chegou a brigar com aqueles que estavam falando? Ou o nível de zangamento, vamos dizer assim, de Jesus foi: não faça isso não, meu filho. Mas enfim, diz que Jesus zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Interessante, se naquela época de Jesus já houvesse a doutrina espírita, teríamos dito, que impondo-lhes as mãos, aplicou-lhes um passe. Mas hoje já conhecemos essa ação impositiva das mãos para transferência de energias. Mas o que é interessante nessa passagem, apesar de curta, tem muitas coisas para nós pensarmos, refletirmos. Quando ele diz: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelham. E é interessante porque podemos pensar: por que para as crianças? Porque o reino dos céus é para as crianças. Será que temos que permanecer de alguma forma adormecidos na nossa consciência ou na nossa capacidade reflexiva? Porque sabemos que as crianças, quando chegam em uma nova encarnação no nosso planeta, elas têm as suas dificuldades naturais e programadas, porque assim é necessário. Quando chegamos ou quando voltamos a este planeta, deixamos as nossas lembranças adormecidas para que possamos adentrar um novo momento, uma nova oportunidade. E ficamos pensando, por que será que Jesus disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças? Não deveria ser para aqueles que trabalham, que se esforçam, que elevam seu pensamento, se intelectualizam, teriam a maior facilidade para conhecer a Deus? Por que será que ele traz que essa simplicidade é necessária para que venhamos a conhecer a Deus? Num primeiro momento, parece uma problemática difícil de resolver, porque de outra forma, então, deveríamos ser sempre infantis, infantilizados, talvez, para que tenhamos essa possibilidade. Mas que bom que a doutrina espírita vem ao nosso socorro e nos explica que a passagem ou a visão que Jesus quer criar para cada um de nós não é nesse sentido. É necessário a evolução individual de cada um. É necessário o aprendizado, o aprimoramento, o crescimento. Mas também é necessário que não percamos a nossa essência.
a simplicidade, a pureza de coração que as crianças têm. Mas poderíamos pensar que essa pureza, então, ela é dada a cada um de nós. Quer dizer que quando reencarnamos, deixamos de ser tudo aquilo que já fomos no passado, de bom ou de ruim, de bem ou de mal? Na verdade, não. A doutrina espírita, ou os estudos espíritas, nos esclarecem que esses pensamentos, eles são diminuídos ou são esquecidos temporariamente, para que no seio de uma nova família, onde entramos em contato com aqueles a quem amamos profundamente em outras vidas, ou até o contrário, aqueles a quem de outra forma não teríamos a oportunidade de entrar em contato, porque o orgulho e egoísmo que habita ainda em cada um de nós não permite que perdoemos os nossos inimigos. Mas Deus, na sua infinita bondade, permite que voltemos a esse planeta. Muitas vezes pela afinidade do amor, e temos o contato com aqueles que foram tão caros a nós no passado. Nos deram tanta alegria, caminhamos juntos, sofremos, conquistamos e vencemos. E essa oportunidade nos é dada numa nova encarnação. Pais, filhos, irmãos, sobrinhos, netos. A lei divina da reencarnação se faz presente, permitindo que a bondade divina se faça em nossas vidas e reconheçamos em Deus a sua infinita bondade. Mas também Ele permite que reencontremos nessas encarnações ou reencarnações aqueles profundos desafetos a quem pudemos no passado fazer tanto mal, ou até o contrário, de quem nós sofremos tanto no passado, e que novamente, de outra forma, não teríamos pelo nosso orgulho a possibilidade de ir a esses inimigos e pedir perdão. Mas através da reencarnação, aqui estamos, cada um de nós. Se pudéssemos refletir, conseguiríamos sentir, na nossa existência atual, cada um desses sentimentos que se fazem presente para com aqueles que são a parte efetiva da nossa família. Mas é importante que façamos o necessário para que conquistemos os corações daqueles que estão ao nosso redor. Mas, novamente, enquanto crianças, quando aqui chegamos, que nossas mentes são praticamente apagadas, temos a possibilidade, no seio dessa nova família, sermos moldados novamente. Não mais a partir daquilo que pensávamos no passado, daquilo que tínhamos absoluta certeza, mas agora, a partir de um padrão de comportamento, um padrão moral da família em que estamos inseridos. É importante que se diga que é nesse momento que os pais têm absoluta necessidade e obrigação de direcionar essas crianças, principalmente para o bem. Sabemos que cada um de nós tem as suas dificuldades. Para com aqueles que chegam em nossa família,
Mas tenhamos a absoluta certeza que aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele estava falando para aqueles a quem as impedia, mas ele continua falando para cada um de nós. Porque é necessário que essas crianças conheçam a Jesus. É necessário que ainda hoje não as impeçamos de conhecê-lo. Porque é através desta boa nova que eles vão adquirir o reino dos céus. É através dessa transformação. Se não conheciam no passado, agora passam a conhecer. Se já conheciam, passam a fortalecer esse conhecimento. Se já tinham fortalecido, que sejam verdadeiros combatentes, que combatam o bom combate, que levem adiante o conhecimento do Cristo. Pois a todos conhecemos que passamos por tempos difíceis, onde a cristandade sofre com vários apelos do mundo, para que deixemos de lado o Cristo, deixemos de lado a família, deixemos de lado tudo aquilo que a moral judaico-cristã construiu ao longo dos séculos. Se ainda não temos a paz absoluta em nosso planeta, pelo menos temos o caminho, temos a receita. Precisamos continuar batalhando, trabalhando, para que a moral do Cristo seja a verdadeira moral do nosso planeta. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas que possamos ter a absoluta certeza de que este é o caminho, é a verdade, é a vida que precisamos defender, que precisamos lutar pelo bem das nossas crianças, pelo futuro do nosso planeta. E assim, as crianças, quando aqui chegam, têm essa possibilidade, porque têm o seu cérebro moldável, as suas consciências, por tudo aquilo que aprendem em suas famílias, em suas escolas, nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, ou qualquer outro lugar. Isto estamos falando desses locais onde essa boa nova é ensinada. Mas também sabemos que as crianças, elas podem ser levadas para qualquer outro caminho, se não dermos a elas a oportunidade de conhecer o Cristo. Tantos são os apelos do mundo, seja pelas músicas, seja pelas telas, seja por tudo aquilo que encanta ao coração das crianças. E sabemos que hoje em dia existe uma verdadeira luta para adquirir a atenção de nossas crianças. Precisamos ter os olhos abertos, precisamos acompanhar, precisamos saber o que nossas crianças fazem nos dia a dia, ou no dia a dia de cada um delas, para que não venhamos perdê-las por uma dificuldade que não deveria acontecer. Mas a doutrina espírita, a boa nova cristã, nos ajuda, nos fortalece esse conhecimento, nos dá a oportunidade de conhecer e saber o que precisamos levar para as nossas crianças. A neurociência nos explica que, quando nascemos, enquanto bebês, já trazemos uma carga, uma quantidade gigantesca de neurônios,
e novas conexões neurológicas se formam a cada momento, a cada minuto, no cérebro de um bebê recém-nascido. E temos a capacidade de aprender praticamente qualquer coisa. E os estudos da neurociência nos mostram, através da linguística, que, por exemplo, quando nós, na nossa idade atual, tentamos aprender uma nova língua, temos, na maioria das vezes, grande dificuldade. Talvez não o aprendizado da própria língua, mas tem alguns fonemas, se prestarmos atenção, que passado um determinado período das nossas vidas, é quase que impossível de adquirirmos, ou pelo menos adquirirmos com fluidez. Mas quando somos apresentados a esses diferentes fonemas, eles vão ficar na nossa vida e são falados da forma mais natural possível. Então, se você pega uma criança que nasce na China ou que tem pais chineses, vão existir fonemas específicos que, quando trazidos para o português, eles vão ter dificuldades. E vice-versa, nós, quando queremos aprender uma outra língua, quando já passamos dessa fase onde já houve uma certa poda dos nossos neurônios, porque a gente passa a ter maior dificuldade de aprendizado, nós vamos ter essa dificuldade. Então é importante trazermos isso para que reconheçamos que quanto mais cedo apresentamos o Cristo para as nossas crianças, maior a capacidade, a possibilidade de eles introjetarem em suas vidas o conhecimento do Cristo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da Boa Nova, das leis divinas, para que possam em suas vidas terem isso como diríamos, como o Batman teria no seu cinto de utilidades. Se nós lembramos aqueles filmes de antigamente do Batman, para cada situação ele tinha uma ferramenta. Às vezes a gente nem sabia como é que cabia tanta coisa nesse cinto de utilidades. Mas que possamos fazer isso para as nossas crianças, possamos dar esse cinto de utilidades para as nossas crianças. Que eles tenham verdadeiras ferramentas para lidar com o dia a dia atual, onde tantas ideologias chegam que contrapõem a verdade do Cristo, que se contrapõem, inclusive, à realidade, porque o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, que possamos livrar as nossas crianças de falseamentos, porque se não conhecerem a verdade, nunca serão libertos. E assim, nós como pais temos uma verdadeira obrigação de lembrar às nossas crianças o conhecimento do Cristo. Temos a obrigação de encaminhar essas crianças no caminho do bem. Pois pouco a pouco, quando começam a crescer, que os seus pensamentos, as suas personalidades, voltam a se fazer presente também na vida presente. De tudo aquilo que foram, dos seus desejos, das suas vontades, começam a se fazer presentes na adolescência, no final da infância, no início da adolescência, início da idade adulta. E as coisas ficam sempre mais difíceis. Se Deus nos dá a oportunidade de, através da plasticidade cerebral, plasticidade neuronal das nossas crianças, no início das suas encarnações ou reencarnações,
quando podemos ensinar a elas praticamente qualquer coisa. E elas vão, com devido amparo, o devido apoio, aprender, seguir e se aperfeiçoarem. O mundo aí fora também tem a mesma possibilidade de adquirir as mentes das nossas crianças. E assim estaríamos perdendo ou deixando de levar as crianças até o Cristo. Quando ele diz, deixai que venham a mim as criancinhas, ele pede a cada um de nós que levemos a sua verdade, a sua boa nova, a cada um deles, para que possam verdadeiramente ter essa capacidade de navegar o mundo, de passar pelo mundo sem ser do mundo. De ser como Jesus, ou como ele disse, eu venci o mundo. Porque ele sabe o que é o certo, o errado, sabe distinguir o bem do mal. Sabe o caminho que deve, por onde deve trilhar. Importante também que digamos que o trabalho da evangelização, por mais que se faça presente em nossas casas, ele é um trabalho difícil, ele é um trabalho demorado, ele é um trabalho, por vezes, diria até que frustrante. Porque nos nossos imediatismos queremos ver a transformação imediata nessas nossas crianças. Não queremos esperar uma outra encarnação para ver a transformação. Queremos ver agora. E quando essas crianças não demonstram aquilo que gostaríamos, confesso que às vezes nos sentimos frustrados. Mas de outra forma também nos alegramos bastante quando vemos e ouvimos histórias que confirmam a transformação dessas crianças através do trabalho da evangelização. Nos conta uma evangelizadora de uma casa espírita em Goiás, uma casa que era bem pobrezinha, tinha muitas dificuldades, praticamente só tinha uma sala de evangelização. E tinham várias crianças nessa comunidade. E em especial uma delas que morava na casa ao lado. Mas ela fazia questão de perturbar em todas as aulas. Essa criança, ela batia com um ferro na última cadeira do salão. E em toda a aula, ela fazia questão de perturbar. E aí a evangelizadora conta que chamou essa criança, começou a trabalhar mais próximo com ela, e ela sempre tinha dificuldade. Ela gostava muito de desenhar, e a professora, a evangelizadora, percebeu isso. E começou a dar tarefas de desenho para ele. Sentava com ele antes do início da aula, contava a historinha que ia ser dita naquela aula de evangelização. E ele fazia desenhos belíssimos sobre aquelas cenas. E ele brigava com a evangelizadora. Ele dizia: você é burra, você não sabe desenhar. E ela conta que ela dizia:
Verdade, eu não sei desenhar, mas que bom que você sabe, que você nos ajuda. E o tempo foi passando. Essa criança, um espírito combativo, que ele sempre intimidava as outras crianças, um verdadeiro líder, mas que não direcionava bem a sua capacidade de liderança. Ele queria sempre impor nas outras crianças o seu desejo. Mas a evangelizadora percebeu essa capacidade e colocou ele para liderar a fila de entrada na sala de evangelização. Então era ele que colocava ordem nas outras crianças. Aquelas que estavam bagunçando tinham que se comportar. Porque senão ele ia lá e resolvia. E os anos foram se passando. Ele tinha muito interesse no centro, morava na casa ao lado, ficava sentado no muro muitas vezes e ficava vigiando. Ninguém podia entrar no centro, fora do horário, porque ele ia lá e ia investigar o que acontecia. Enfim, muitos anos se passaram, essa criança ela foi, como poderíamos dizer, entrando nos eixos, ela foi passando a fazer parte integral do trabalho da evangelização. E aí, num determinado dia, essa evangelizadora teve a notícia de que essa criança, ou os pais dessa criança, eles iam se mudar. Eles iam para uma outra cidade, para uma outra localidade. E essa evangelizadora ficou muito preocupada de como seria, porque sabia que essa criança, se ela não fosse bem direcionada, caísse nas mãos de amizades erradas, ela teria capacidade de liderar, mas dessa vez liderar para o mal. E o tempo passou. Esses pais viajaram, a criança foi com eles. E por um certo tempo, ela não teve mais notícia dessa criança. Essa evangelizadora também fazia parte das reuniões mediúnicas desta casa. E, num determinado momento, em uma reunião mediúnica, lhe foi dito que essa criança, em outra encarnação, ela tinha sido um líder de uma facção que tinha sob o seu comando várias outras pessoas e liderava para o mal. E agora, na encarnação presente, aqueles que andavam com ela cobravam novamente a sua liderança e não deixavam essa criança mais em paz. E ela sofria bastante. Mais uma vez o tempo se passou e ela teve a notícia de que em um outro centro recebeu a mensagem de um espírito que tinha sido endereçada a ela essa mensagem. E o espírito dizia: diga àquela evangelizadora que ela não é burra e que ela continue evangelizando, pois a evangelização me salvou. Tinha sido aquele espírito, tinha passado pela casa espírita, tinha aprendido sobre evangelização, mas pelo desígnio divino não lhe foi possível chegar à idade adulta. Mas pelo menos agora ele conhecia a verdade do Cristo. Seu coração tinha sido tocado. Sua mente tinha sido transformada.
se ainda não era o exemplo necessário para aqueles que estavam ao seu redor, pelo menos ele já se encontrava no caminho, já se referenciava àqueles que lhe fizeram tanto bem, lhe mostrando a doutrina espírita, lhe mostrando o caminho do Cristo. E agora ele tinha a possibilidade de fazer melhor, de liderar agora para o bem. E tantas são as histórias que conhecemos, que ouvimos falar, que vemos da transformação das nossas crianças pela evangelização. Brinco muitas vezes que nós somos exemplo vivo. Quando em nossas juventudes procurávamos caminhos outros para a diversão, para a vivência no mundo. Mas que bom que encontramos a casa espírita. Que bom que aqui chegamos e fomos acolhidos, fomos compreendidos, fomos direcionados. Primeiramente para a codificação kardeciana, porque quando chegamos aqui pela porta da juventude espírita, ou da evangelização da juventude espírita, tivemos a possibilidade de conhecer todos os livros, de ter todas as nossas questões respondidas, não mais pelos dogmas que em outras religiões sempre seriam barreiras. Aqueles dogmas que muitas vezes diziam, não, isso é mistério de Deus. Não sabemos, não podemos dizer. Interessante que quando aqui chegamos, com todos os questionamentos de uma juventude conturbada, procurando saber quem é Deus, e logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, somos corrigidos pela pergunta de Kardec, não é quem é Deus, que é Deus? Porque também perguntar quem é, já nos impõe o conhecimento de que seria uma pessoa. E tantos foram os questionamentos que colocávamos por uma mente questionadora, e estes questionamentos, com muita paciência, eram respondidos. E digo até que os nossos irmãos que faziam parte da evangelização da juventude tinham tanta paciência que acredito que no terceiro encontro disseram, não, agora a próxima aula é sua, porque você vai ter que estudar e você que vai ter que responder os seus questionamentos. E que sorte que assim foi feito, porque pudemos adentrar com mais profundidade. Pudemos conhecer a doutrina espírita. Pudemos refletir nas nossas próprias vidas. E quando então pensávamos que Deus não existia, porque como é que ele poderia existir com tanta iniquidade no nosso planeta? Como é que ele poderia existir com tanta dificuldade, com crianças que morrem numa tenra idade, sem ter tido a oportunidade de fazer mal algum a alguém? Não, Deus não podia existir. Mas a doutrina espírita nos esclarece que, nos dando a oportunidade de uma nova encarnação, é aí que Deus se faz presente. É aí que a sua infinita bondade se apresenta a cada um de nós. Porque aqueles que não tiveram a oportunidade, como aquela criança, de chegar na idade adulta, tendo a sua vida presente e transformada, tem absoluta certeza agora
que vai ter a oportunidade de transformar a sua vida futura. E que a doutrina espírita nos dá a oportunidade de reconhecer a bondade infinita de Deus no processo reencarnatório. A sua bondade se faz presente também na capacidade da comunicação com os espíritos, que em outras religiões que não nos explicava em muita coisa, como é que essa diferença se dá, esse distanciamento se dá, quando se existe o conhecimento do céu e do inferno. Se dependendo da minha vida eu vou para um lugar ou para outro, como é que fica a nossa relação com os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos? Eternamente ficaremos divididos? Não nos fazia sentido esse pensamento. Mas a doutrina espírita nos esclarece que a lei de afinidade faz com que vamos e voltemos, dependendo das nossas possibilidades. E que esse céu e que esse inferno de fato não existe, como foi pregado há centenas ou milhares de anos. Que vamos sempre estar juntos na eternidade, conforme os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso esforço de evoluirmos juntos. Porque também de outra forma não adianta, como pais ou como filhos, evoluirmos para um lado e os outros evoluir para um outro. Precisamos fortalecer esse conhecimento para que possamos crescer juntos e caminharmos e seguirmos, se queremos ter verdadeiramente essa vida eterna. Porque também entendemos que para alguns pais, a distância de seus filhos, se for eterno, será um sofrimento eterno. E isso não cabe na infinita bondade de Deus. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelharem a elas. Que possamos levar as nossas criancinhas até Jesus, que possamos apresentá-lo como o verdadeiro caminho, a verdade, a vida, que ele possa dar de beber às nossas crianças, dessa fonte que nunca secará, como ele fez com a mulher samaritana. Que ele possa apresentar o perdão a essas crianças, como ele fez com uma mulher adúltera, quando ele diz: mulher, cadê aqueles que te julgavam? Nenhum mais estava lá, nenhum mais teve a capacidade de atirar a primeira pedra, pois já reconheciam nos seus pecados aquela impossibilidade. Que possamos levar as nossas crianças ao Mestre, que pede ao mancebo rico que venda tudo e dê aos pobres. Não para que ele viva também na pobreza, mas que ele pudesse se despojar do seu orgulho, do seu egoísmo, de tudo aquilo que prendia ele à materialidade e, por consequência, ao sofrimento. Pois as leis ele já conhecia. Faltava somente a transformação interna.
que possamos levar as nossas criancinhas ao Mestre que perdoa, que transforma, que faz de cada um de nós aquilo que Deus gostaria que fôssemos. As nossas crianças são verdadeiros tesouros em nossas mãos. Precisamos fazer a nossa parte, porque aqui também fica um alerta aos pais ou todos aqueles que têm compromisso com as crianças. Um dia será cobrado de cada um de nós o que foi feito com aqueles a quem Deus nos emprestou. E que bom será quando pudermos olhar frente a frente ao Cristo e dizermos: fizemos tudo o que foi possível. Fizemos tudo o que foi pedido. E lá está um homem de bem. Que possamos trabalhar, fortalecer as nossas mentes, os nossos corações, para que a verdade do Cristo se faça presente nos corações das nossas crianças e que eles sejam, em breve tempo, os nossos governantes, os nossos médicos, os nossos engenheiros, os nossos advogados, para que com a verdadeira justiça, ou a justiça divina, ou a ajuda da justiça divina, possam transformar o nosso planeta, que hoje tem tanta necessidade de transformação. Quando, às vezes, ponderamos sobre o passado do nosso planeta, de guerras praticamente infinitas, sanguinolentas, da barbárie que se fazia presente no passado. Hoje as guerras não são mais no mesmo nível, da mesma forma. São guerras silenciosas. O Cristo continua perseguido. Precisamos ser os verdadeiros cristãos que levam adiante essa batalha. Que possamos defender o Cristo, que possamos defender as nossas crianças, que possamos defender a doutrina espírita com toda a nossa força, com toda a nossa boa vontade, para que o seu evangelho se estabeleça no coração do homem, no nosso planeta. E aqui, mais uma vez, fazemos o apelo para que os pais que têm as suas crianças possam inscrevê-las na evangelização, que essas possam conhecer, além de Jesus, a doutrina espírita, as leis divinas, a infinita bondade de Deus, a possibilidade da reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, as múltiplas existências, e que assim possam ter esse cabedal de conhecimento que vai ajudar a cada um a transformar as suas vidas, a transformar as suas famílias. E quem sabe até que alegria não seria voltar, dessa vez agora, no seio de uma família espírita, onde frequentam a casa, passam pelo processo de evangelização, instituem o evangelho no lar e seguem com Jesus e por Jesus, fazendo todo o bem possível e necessário. Isso será possível, sim, se plantarmos essa semente hoje, porque o coração das nossas crianças é o verdadeiro solo fértil que Jesus falava também na parábola do semeador. Porque a nós, enquanto adultos, ou muitos de nós pelo menos, já somos aquele solo árido, onde algumas sementes já não florescem,
ou não germinam com tanta facilidade. As nossas crianças são o solo fértil, que possamos plantar, regar, cuidar, para que possamos colher bons frutos no passado. Ou como se diz, acredito que seja um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então que possamos plantar no coração dessas crianças sem necessariamente querer colher de forma imediata. Mas lá estará tudo aquilo que fizermos por elas e para elas. E tenhamos a absoluta certeza que os céus nos ajudarão em tudo aquilo que nos esforçarmos na nossa caminhada. Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. Pedimos a Ele por cada um de nós que possamos continuar caminhando, conhecendo, fortalecendo a moral cristã nas nossas vidas e na nossa sociedade. Agradecemos a paciência de todos e pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje e sempre.